Vamos falar um pouco aqui agora sobre cálculo, né, de lastros, que é utilizado para moldes de fundição, né? Esse aqui é o material, essa referência aqui é uma referência bem antiga, né? Mas é utilizado até hoje, né? Então, sim, é uma base, né, para a gente estar colocando os pesos de lastro, né? Sim, eu vejo que na prática, pelo menos algumas empresas que eu já visitei, né? E também como teste prático aqui na empresa onde eu trabalho, assim, não é seguido à risca esses cálculos não, né? Porque alguns valores que a gente encontra ali são valores muito altos, né? Mas serve como uma referência, né? Então, o molde vazado, né? O levantamento do molde superior devido à pressão metalostática, né? Então, aqui seria meu molde superior, meu molde inferior, né? Então, aqui dentro eu tenho as minhas cavidades, né? Meu sistema de alimentação. Então, quando eu vazo a peça aqui, né? Então, a tendência é o quê? É esse molde abrir aqui no sentido dessa minha divisão, né? Então, o metal está empurrando esse molde para cima, né? Vai vazar metal aqui, né? Então, quando o metal líquido preenche a cavidade, né? Ele age como um macaco hidráulico, empurrando a metade superior do molde para cima. Então, se o peso do molde, o laço colocado sobre ele não for suficiente, né? O metal abre e a partição vaza. Então, seria aqui, né? Então, mesmo que às vezes o molde não abre e não vaza, né? Eu já vi, a gente vê aí e no dia a dia, né? Que às vezes ele abre um pouco e não vaza metal, mas aí a peça fica grossa, né? Tu engrossa a peça, né? Então, tu tem uma medida X, essa medida aumenta, né? Então, até geralmente quando se faz no projeto, né? Tu deixa alguns décimos menores no molde, no sentido da divisão, para compensar um pouco essa abertura aí. Então é feito um macaco hidráulico, né? Então, quando o metal líquido preenche a cavidade, né? Ele não apenas repousa, ele age como um macaco hidráulico, né? Empurrando, né? Aqui essa metade superior aqui do molde para cima, sem um peso suficiente, né? A partição se abre e ocorre o vazamento, né? Do molde vazado, ou caixa vazada aqui, né? Então seria aqui, a sentido dessa divisão aqui. Então, o fundo do molde, né, a altura H aqui, né, para a pressão é calculada, né, desde que a face inferior da cavidade até a borda do canal. Então, esses aqui são os cálculos que eu vou estar mostrando, né, que a literatura traz, né. E aqui também, né, a gente tem essa pressão aqui para o lado inferior, né, só que ela é bem menor, né. Então, essa pressão lateral também aqui, que a gente tem aqui, né, que é a mesma que a gente vai calcular aqui, né, ela é dada por essa equação aqui, né. Então, a pressão, né, seria meu F vezes meu H, que é a altura, vezes a minha densidade do metal, né? E a altura é medida até o centro da gravidade da face, né? Que seria a face lá em cima do meu canal. O metal, né, que ele destrói as pontes de resina, né? Se a parede de areia for muito fina, a pressão metalostática causará rachaduras, né? E vazamento catastrófico nas laterais. Aqui, né, seria isso aqui, seria essa minha parede de areia, né? Que eu tenho entre a minha peça ou o meu maçalote até o fim do molde, né? Então, lógico, que se quanto a gente trabalhar com valores menores, né, é melhor. A gente vai ter uma relação areia-metal bem melhor, né, mas tem os riscos do vazamento de molde, né. Então, cada fundição tem que se determinar, né, o teu valor padrão aí, né, dependendo do tipo de peça também, né. Seria essas paredes de areia aqui e também a parede de areia no fundo, né. Porque se tiver uma parede muito fina aqui, né, quando encher a minha cavidade, esse meu molde vai estourar o fundo aqui. Então aqui, né, seria aqui a minha baixa pressão, alta velocidade, a minha pressão subir, né, o pico de impacto, né, que seria lá no fim, né. Então a fórmula, né, ela considera o molde aqui 100% cheio, né. Então meu molde tem que estar 100% cheio, isso aqui é importante, em efeito de repouso, né. Porém a dinâmica de vazamento importa, né. Se o operador vazar metal rápido demais, né, jogando metal no copo, gera um pico de pressão dinâmica na fração de segundo, né, que o metal atinge o teto, né, superando violentamente a força calculada pela força estática, né.
Aqui então, foi que eu comentei, né, do molde vazar aqui, né, as rebarbas que vaza, né. Então aqui, né, esse único grão de areia cria uma folga, né, o metal penetra no plano de apertação e a área de contato, né, multiplica de tamanho espalhando-se horizontalmente, né. Então o esforço de levantamento aumenta em milissegundos, vencendo instantaneamente qualquer lastro preveniente calculado, né. Então seria isso aqui, né, a gente já vi acontecer muito, né, principalmente em moldes code box, né, ficar algum ressalto na minha divisão, né. Principalmente de extratores, né? Então, por isso a gente, quando faz o projeto, a gente deixa os extratores um pouco levantado no projeto, né? Para quando sair o molde, ele sair uma cavidade, né? Vai sair um buraco lá no molde, né? Que não vai atrapalhar em nada, para garantir o meu fechamento, né? E de face a face, né? Os respiro também, né? A gente costuma deixar ali em projeto, né? Projeto de code box, né? Alguns décimos, né, ali acima da face de fechamento, né, justamente para evitar de formar ressalto, né. E qualquer ressalto, né, que tiver ali na minha superfície de fechamento, algum grão de areia, quando se pinta o molde, né, ficar a tinta acumulada ali, né, isso vai atrapalhar no meu fechamento, né. Cola também, né, se utiliza cola, né, dependendo da quantidade que se passa ali, tudo tende a deixar meu molde aberto, né. Então esse meu fechamento aqui, ó, dessa face aqui com essa aqui, ó, que deveria ser 0 a 0, né, se tiver folga aqui ele vai ficar aberto, né, milímetros ali ou décimos ali, né, isso tudo favorece, né, a esse meu vazamento de molde. Aqui, né, só uma imagem, né, que já é um processo em árvore, né, então um processo onde tu empilha vários moldes, né, para realizar o vazamento, né. Então aqui tem uma pilha de moldes, né, com 7 moldes, né. Então aqui eu vou ter peça nessa camada, nessa camada, nessa e nessa. Aqui em cima não tem nem embaixo, né. Então o que acontece? Aqui a gente pode ver, ó, um vazamento de molde, ó. Ele vazou pela divisão, ó. Então provavelmente aqui, ó, essas regiões aqui, ó. E aqui, né, tem algumas causas, né, para ocorrer esse vazamento, né. O peso do lastro ali pode ser inferior, né, ao o que é necessário, né. Posso ter alguma areia ali, né? Meu molde ficou aberto e no fechamento, alguma falha no molde também. Se o molde é colado, né? Excesso de cola. Então, sim, são várias variáveis, né? A minha parede de areia, ela tá pequena, né? Mas aqui é o que acontece, né? Esse vazamento de metal aqui na minha divisão, né? E em árvore, né, eu tenho uma pressão muito grande, né? Porque são vários moldes aqui, né? E essa minha pressão aumenta, né? Então, a fórmula aqui, né, seria meu esforço metalostático, né? O S aqui seria a minha área de contato do metal, né, que seriam minhas cavidades, a altura, né, da coluna de metal e a densidade do metal líquido. Ó, veja que a altura aqui ela é diretamente proporcional, né? Ou seja, quanto maior a altura, eu vou ter mais aqui esforço metalostático, né? Por isso, quando a gente vai vazar uma peça, né, a gente tem que tentar deixar o bico da panela ali o mais próximo possível do canal, né? Pra gente reduzir essa altura aí, ó. Então, essa distância vertical, né, que desce ao ponto mais da cavidade até o topo do copo, né, de descida. Seria então aqui em cima, né, onde inicia o vazamento, até embaixo ali até aqui na face da minha peça, né. Então, quanto maior, né, maior será a pressão. A área de contato, né, que seria meu S, é a área de projeção, né, horizontal da peça, que fica em contato com a metade superior do molde, né. Então, é como se a gente estivesse olhando a peça de cima, né? A gente vê imaginar um retângulo ali, né? Acompanhando o perfil da minha peça, um quadrado, né? Então seria isso aí, essa minha projeção. Depois eu vou mostrar ali em um exemplo de cálculo ali. Então imagina ali da peça de cima, né? Que é o que empurra contra o teto do molde, né? Os canais maçalotes normalmente não entram nessa conta, né? Por segurança, né? Então, geralmente a literatura, né, comenta de não usar, né? No meu exemplo ali eu usei, né? Mas mesmo nessa literatura ali
comenta e de não usar, né? E a densidade do metal líquido, né? Então, o peso específico do metal no estado fundido. Então aqui são só alguns exemplos, né? As imagens aqui que traz nesse documento. Então aqui a posição dos esforços, né? Então aqui vai tender a abrir o molde aqui, né, na minha divisão, né? Então, esse empuxo, né, que é a força física vertical, né, direcionada de baixo para cima, né, que atua sobre qualquer corpo que esteja imerso, total ou parcialmente, né, em fluido, como um metal líquido ou a água, né? Então seria aquela lei de Arquimedes. Aqui, né, são outros exemplos, né, que é a superfície de apartação plana, escalonada, né? Então aqui foi que eu comentei, né, de moldes em árvores, ó, tu vai somando, né, as camadas, né, P1, P2, até Pn, né? Ou seja, o tanto de camada que você tem, né? Ou seja, então só vai se ir somando. Então, quanto mais camadas, mais pressão tem, mais tendência do molde a abrir, né? Aqui são outros exemplos de cálculo, né? Dependendo do tipo de peça, né? E aqui, né, é o que é recomendado, né? A determinação do laço, né? Então, apresenta-se as expressões, né, que permite a determinação do esforço metalostático, seria essas expressões aqui, né? Essas equações que eu comentei, sobre a carga superior, né? No caso de moldes com peças de superfície de apartação plana. Plana escalonada, inclinada e curvilínea, né? Respectivamente, né? Então, nessas três situações, o laço necessário para equilibrar com segurança, né, a pressão metalostática deve ser igual a pelo menos uma vez e meia, né, o esforço total, né? Então, esse aqui seria um coeficiente de segurança, né? Então, o peso da caixa superior, que em parte equilibra a pressão metalostática, não é levado em consideração, né? Isso constitui uma segurança adicional. Esse aqui, né, seria o peso, esse próprio peso do molde em cima aqui, né, ele vai favorecer, mas não é o suficiente, né. Aqui seria moldes com machos, né, então também tem uma tendência de aumentar essa minha pressão, né. Então aqui um exemplo, né, do molde, do que a literatura traz sobre isso. Aqui, né, sobre o esforço, né, que exerce no molde inferior, né, também. Porque meu molde também tende a vazar, né, para baixo aqui também, né? Então vai ter um esforço para baixo e para cima, né? E isso tudo favorece a abertura do meu molde na minha divisão, né? Então aqui, né, ele explica aqui, né, que neste caso, né, a altura corresponde ao trecho desde a face inferior da cavidade do molde até a borda superior, né? Seria da borda inferior do meu modelo, né, no fundo lá do meu molde até na divisão, né? E o esforço sobre as laterais do molde, né? Então, aquela imagem que eu mostrei lá também, né, que seria nessa lateral aqui. Então, por isso é importante determinar, né, a espessura correta de parede de molde, né? Então, ok. Aqui também é só outro material de um outro autor, né? Ele comenta alguma coisa também, né, das forças exercidas sobre as caixas superior e inferior. Então, vou mostrar um exemplo aqui, né, de uma peça de cálculo, como eu elaborei, né? Então, aqui eu tenho esse esse meu caixa de peça aqui, né, esse meu conjunto, né? Então, esse aqui é uma cavidade, outra cavidade e sistema de alimentação, né? Então, aqui eu fiz uma projeção, né, superior aqui, acompanhando o perfil dessa minha peça, né? Então, aqui eu tenho comprimento de 256 por 60, né? Então, essa área projetada aqui seria de 15.360 milímetros quadrados, né? Que seria só aqui, né? Eu dividi a peça aqui em duas partes, né? E a aba, né? Essa aba aqui, que seria 30 por 20, que seria 3.600, né? Então, eu teria que somar o 560 com o 3.600 aqui, né? Que seria essa área projetada da minha peça. Agora aqui, como foi comentado lá, não tinha uma salote, né? Só que aqui eu fiz o cálculo de uma salote também, né? Eu projetei
Esse meu maçalote aqui, 67 por 94. Então essa foi a área. E aqui a área do meu canal também, né? Que eu fiz essa projeção, né? 55 por 20, 1100. E aqui são as minhas alturas, né? Então eu tenho a altura aqui do meu maçalote, até não em cima, onde eu inicio o vazamento, né? A altura do corpo da peça, são alturas diferentes. E aqui eu coloquei na planilha, né? Então, a minha medida A aqui, né? 256 por 60. Então eu fiz essa fórmula aqui, né? 266 vezes 60, deu esse valor, né? Vezes duas peças, né? Seria esse lado e esse lado. A densidade do meu metal líquido aqui, no caso aqui é ferro, né? É ferro fundido, né? E a altura, então a altura aqui, ó, 244. Então vou ter uma pressão aqui de 51, né? De, e de 12 aqui, ó. Aqui 51 e aqui 12. Beleza, depois eu fiz o meu maçalote, né? Então tá aqui, que eu tenho um maçalote no caso. Fiz a altura aqui de 244. Eu usei essa altura aqui, né? Com a forma de segurança. Poderia ter usado 182 aqui, né? Mas aqui no caso eu usei 244 por segurança, né? Porque quanto maior a altura, mais peso eu vou precisar. E a medida dos meus canais, né? Que seria 55 por 20, é um canal apenas. Então aqui eu utilizei aqui a altura 244, né? Seria aqui, ó, também, ó, eu usei 244 aqui, que seria a maior, né? Então o que que eu fiz aqui agora? Então eu somei, né, todas essas minhas pressões aqui, 64 ali, né, com 10 aqui, que dá 74, mais uma aqui, que deu 76,52, né? O fator de segurança aqui, que seria 1,5, né? Então, o meu peso total ali, né, que foi calculado 83,78 quilos, né? Que seria ali, né? Então, eu vou pegar aqui, que seria o meu 83, o meu 114, né, que eu encontrei aqui, menos o peso do molde de areia, né? Ou seja, eu vou ter um molde de areia por cima aqui, né? Então, por isso que eu já fiz esse desconto aí do meu molde, né? Então, imaginando aqui, né, que eu tenho meu molde de areia aqui, mais ou menos isso aqui, né? Então, esse molde aqui tem 31 quilos. Eu fiz esse desconto dele aqui já, né? Então, ou seja, por essas formas eu teria que ter um peso de laço em cima, né, de aproximadamente 84 quilos. Então aqui a presença de rebarbas, né, na partição. Então se grãos de areias ou pequenas rebarbas ficou preso entre a caixa superior e inferior, cria-se uma folga. Foi o que eu comentei, né? Se tiver grão de areia, se você usar cola, né, excesso de cola tende a abrir, né, ressaltos de respiros, processo code box, né, extratores, alguma areia ficar lá, né, no meio lá, né? Se o molde não fechar direito também, tem toda essa questão aí, né? Se o molde ficar aberto ali, é tendência do molde vazar, né? Aqui, né, o laço, né, deve ser colocado perfeitamente, né, centralizado, né, de preferência, né? Às vezes eu sei que não é possível, né, dependendo de como é o perfil do teu lastro, teu sistema de canal, como fica, né? Isso tudo influencia, né? Então aqui, ó, se colocar o peso muito deslocado, né? O metal ele vai levantar o lado oposto, né? Por efeito de alavanca, né? Então, se teu peso de lado fica um pouco deslocado, né? Então, o teu eixo X ali, né? Para um lado para o outro, então tende a criar esse efeito de alavanca e um lado tende a abrir mais, né? O vazamento também, né? O vazamento muito rápido, né? Um pico, né? Gera esse pico de pressão. Aqui, né, o efeito alavanca, né? Se a árvore de peças não for perfeitamente simétrica, né, em relação ao centro do molde, né? O metal líquido vai preencher um lado e fração de segundo antes do outro, né, e gera um momento de tombamento, né? O molde tende a bicar e inclinar para um lado. Então, isso aí, né? Então, fala aqui, comenta aqui de sistema de
de vazamento, né? O teu layout, né? O ideal, né? Sempre, né? Eu vejo assim, né? O melhor sempre é o sistema simétrico, né? Então, tu vai até para sistema de lastragem, né? Que é o caso que a gente está vendo, né? A gente consegue posicionar o lastro melhor, né? O sistema de enchimento, né? Fica melhor. O gradiente térmico, né? O teu projeto, o desenho fica tudo mais fácil quando o sistema é simétrico, né? Então aqui o lado superior, né, não pode ser apenas pesado, ele deve ser largo o suficiente para cobrir as extremidades do molde, né? Então, se eu tenho um molde lá, um retângulo, né, o ideal é que meu peso ele, ele cubra todo esse meu retângulo, né? Aqui, né, é um exemplo de um item, né, que é produzido em árvore. Então, ele tem aqui 7 camadas de peça, né? Então aqui eu fiz essa minha projeção aqui da minha área, né, de 191 por 79, ó, então eu tenho seis cavidades, né? E cada fileira dessa aqui, né? Então tem aqui 6 peças aqui, seis, né? Então 6 vezes 8, né? Então eu tenho 54 peças, né? Saindo aqui de uma vez, né? Então essa minha pressão aqui no molde, né? Ela aumenta significativamente, né? Porque são muitas peças, né? E veja aqui que ó, a pressão maior, né? Quando eu vou ter é no meu molde fundo lá, né? Por isso que a qualidade desse molde aqui, né, deve ser muito boa, né? Para evitar qualquer risco de vazamento, né? Porque quando o metal está chegando aqui em cima, né? Tende a ter uma tendência de uma pressão bem menor. Então, e esse aqui foram os cálculos, né? Que eu fiz, né? Então, aqui, né, foi a medida do meu modelo, né? Então, aqui, essa área vezes a quantidade de peça em cada camada, né? A densidade do metal líquido e as minhas alturas, né? Então, eu fiz várias alturas aqui. Eu comecei aqui com 245, né? Até o 393 lá, 620, né? Ah, tinha mais uma aqui, ó. Acabou escapulindo aqui no cálculo e eu não percebi. Mas enfim, a ideia é essa mesma aqui do cálculo, ó. Então, eu fiz essa primeira fileira aqui, né? Que são 6 peças vezes a altura. Depois vim descendo aqui, ó, até o 620, né? Tinha mais uma aqui, eu acabei me passando ela aqui, ó, que deveria entrar no cálculo também. Então teria mais uma linha aqui com esse cálculo, né? Então aqui seria a soma, né, da minha pressão só dos meus modelos, né? Aqui eu fiz também do meu maçalote. Então aqui um maçalote, né, que é o 61 por 35, considerando todas as alturas ali. E aqui também a medida do meu canal, né? Que seria aqui. E também fiz, ó, tenho 2 canais, né, um para um lado e um para o outro. Os maçalotes aqui eu tenho 9, né? Esse. Aqui não está no desenho, né? Mas desse lado oposto tem um maçalote também. Isso tudo vai gerar pressão, né? Para esse meu molde abrir, né? Então aqui seria a soma, né? De todas essas pressões aqui no meu primeiro andar, né? Então eu vou somar com esse. Então vai desse valor aqui, né? E esse aqui é o peso do meu molde, né? Que eu comentei aqui, ó. Eu tiro esse peso do molde aqui, né? Então, para não ter um peso muito grande, né? A fórmula, ele já entende que isso aqui é um peso que está favorecendo, né? Esse molde não abrir aqui. Então a gente desconta ele, né? Então, feito tudo isso, né? Então, minha pressão lá, metalostática encontrada, né? É esse valor aqui, né? Então eu vou multiplicar para o meu fator de segurança. Então, um peso total aqui, ó, de 3.032 quilos, né? Seria 3 toneladas. Vejo que é um valor muito alto. Então, assim, na prática, é impossível utilizar isso, né? Então, aqui eu fiz o desconto, né, dos moldes, né? Tipo assim, não dá nem para imaginar, né, usar um peso desse, né? Tanto que aqui nesse sistema aqui, né, eu utilizo na prática, né, um peso de lastro em cima que é de 450 quilos, né? Que ele é utilizado esse.
tem aqui é o laço, né, de 450 quilos, né? Mas mesmo assim, algumas peças ainda vazam, né? Mas por outros motivos também, né? Mas veja que o peso ali é bem abaixo, né, do que foi calculado ali, que seria isso aqui. Talvez aquele meu peso ali, né, como eu expliquei também, né, talvez não é o suficiente, né? Talvez deveria aumentar mais também esse peso, né? Mas tem outros fatores que influenciam, que eu comentei, né, sobre a parede de areia, principalmente, né? Depois eu vou mostrar ali. Então aqui, ó, né, o molde pilha, né, ele não enche por igual, né? Então, aquela forma lá, né, ela considera que o molde está 100% cheio de metal, né, e parado. Mas no processo real de vazamento, né, o metal entra e vai preenchendo o molde de baixo para cima. Então, quando o metal está no andar 6, né, lá no fundo, o andar 1 está vazio. Então, apenas ar. Então, portanto, nas frações de segundos iniciais, né, a área real de contato com o metal é muito menor. O molde só atinge a pressão máxima calculada no último segundo do vazamento, quando o metal chega na boca do copo. Então foi isso que eu comentei, né? Isso aqui, ó, ele está calculando só quando o molde está cheio, né? E até o molde encher, né? Essas cavidades aqui embaixo, ó, o metal, nesse caso, nesse sistema, né? É vazado assim, né? Então vai enchendo por camada, né? Vai enchendo essa aqui, enche essa aqui. Então aquele cálculo lá, ó, ele vai atingir a pressão máxima quando tiver aqui, né? E quando tiver aqui, nessa parte aqui já está tudo sólida, né? Ele já criou aquela casca lá, né? E já não vaza. Então esse cálculo aqui não considera isso, né? Por isso que é. E ali na literatura não comenta, né, sobre isso, né? Por isso que utilizar um valor desse aqui é uma coisa fora do comum, né? Não tem nem como, né? Então aqui o empuxo dos machos, né? Quando você coloca aqui o macho de areia dentro do molde, né? E vaza o metal, o macho que é feito de areia é mais leve. Ele tenta boiar no ferro fundido líquido, né? Então o metal líquido empurra o macho para cima como uma força de empuxo gigante, né? Se o macho não estiver muito bem travado, né? Que seria nas minhas marcações, né? O empuxo quebra e desloca o macho, né? Desalinhando a foração interna da peça, né? Esse macho meu vai o quê? Se não estiver bem seguro nas minhas marcações, né? Quando o metal entrar em contato com ele, ele tende a deslocar esse macho, né? E por isso que a qualidade do macho também deve ser boa, né? Para o macho não trincar, não quebrar, né? Porque o metal ganha força tão rápido, né? A densidade da areia compactada, né, é aproximadamente 1,6 gramas por centímetro cúbicos e o do metal, né, de 6,92, né? O metal líquido é quase 3 vezes, 4,3, né, mais pesado que a areia, né? Significa que a cada centímetro que você desce na pilha, a força do metal para empurrar o molde para cima cresce 4 vezes mais rápido que o peso da areia acumulada consegue compensar para baixo. Então por isso aqui, né, o sistema de pilhas aqui, né, de moldes em árvore, né, muitos lugares aí, muitas empresas utilizam esse sistema aqui, né, de grampeamento, né. Isso aqui é só um exemplo, né, tem vários outros modelos, né, mas assim, a sistemática é uma só, né. É de colocar uma trava aqui, ó. Então veja aqui, ó, ele aperta esse parafuso aqui, ó, isso aqui força contra a base, né, e faz uma trava aqui nesse molde, né. Então, esse sistema aqui, ó, ele é muito mais eficiente do que elastro, né? Então, esse grampo de compressão, né, ele distribui, né, essa forma de fechamento de forma uniforme, né, do topo até a base da torre. Então, aqui não importa, né, que o andar 6 seria o último aqui, sofra 483 kg força, que foi o que a gente calculou, né, e o andar 1 sofra 191, né? 483 aqui embaixo, 191 em cima, né? A tensão mecânica da corrente segura a pilha inteira, né? Como se fosse uma peça única e maciça, né? Então, quando eu coloco o meu grampo aqui, né, com a corrente tensionada, né, puxando a placa de topo do ferro fundido contra a placa base, ou seja, isso aqui, né, eu vou estar puxando essa placa aqui para baixo e forçando ela contra a base, né? Você aplica uma pré-carga de compressão, né, em todas as fatias de areia de 31 kg, que é o caso que a gente calculou, né, essas fatias aqui, né? Então, esse aperto, né, ele elimina qualquer folga entre os moldes, né, para o metal líquido conseguir vazar. Então, ele não precisa mais vencer apenas o peso de laço, né? Ele teria que ter força para esticar a corrente de aço ou romper os grampos.
seria aqui, né? E aqui, para segurança do operador também, né? Como a gente calculou lá aquele laço, né? E movimentar um laço pesado daquele, né? Além de ter riscos de segurança, né? Armazenamento, né? Não é indicado, né? Então, essa distância aqui também, né? Um exemplo lá, né? Que eu comentei, né? Dessa parede de areia, né? Aqui é meu maçalote, né? E aqui, no caso, seria meu sopro, né? De areia. Veja essa distância aqui do meu canal aqui, ó. Esse aqui deve ser muito bem controlado, né? Imagina que se eu tenho uma distância aqui de, vou chutar aí, uns 5 milímetros aqui, ó. Pro meu metal vazar aqui é muito fácil, né? Então, a gente trabalha com paredes aí de 30 milímetros, 40 milímetros, né? Depende a peça, depende o peso do cacho, né? Mas é só uma coisa para observar, né? Então aqui, ó, essa parede entre o sopro aqui, né? Essa parede de areia aqui, ó. Ou seja, o metal vai tentar escapar por onde for mais fácil, né? Então tem que se atentar a essas paredes de areia, né? Então aqui só um exemplo do ferro fundido e nodular, né? Ele entra no molde a mais de 1350, né? Se a parede de areia, essa parede for fina, né? O calor vai destruir, né, as pontes de resina química da areia antes de o metal se solidificar, né, estourando essa parede. O metal entra a temperatura muito alta, né, ele quebra, né, toda a minha areia ali e ela não resiste mais e tende a vazar, né. Aqui também a pressão metalostática, né, na lateral, né, se a parede for fina, ela racha sobre essa força, né. Então, até a gente já viu também moldes, né, que esse molde racha todo aqui assim, ó. Então aqui, né, só um exemplo, né, de peso de lastro, né, esse que é o mais indicado para processo de modelo em árvore, né. Esse aqui é só um exemplo de grampo, né. Eu já vi vários tipos, né, e a função dele é a mesma, né. E são todos métodos eficientes, né. Aqui, né, a segurança que eu comentei, né, e os grampos de tração, uma diferença entre um e outro. Aqui, né, a equação que é utilizada e aqui o sistema aqui de grampo aqui. Aqui só um resumo, né? Então seria essa é a equação utilizada, né? Que é recomendada, né? Então só aqui uma diferença entre o ferro fundido cinzento, né? O nodular, né? E o aço, né? Então assim que eu vejo na prática, né? Existe uma tendência de vazar mais metal, né? De ferro fundido do que aço, né? Então ali do ferro fundido nodular cinzento, né? Então quando o metal ele entra no molde, né? E começa a se solidificar dentro do molde, né? Esse carbono livre que ele tem, né? Que eu tenho uma quantidade de carbono grande, né? No ferro fundido, né? Ele se transforma em grafita, né? Então no ferro nodular é minha grafita em nódulos, né? E no cinzento em forma de lamelas, né? Então essa minha grafita, né? Ela tem uma densidade muito menor que a do ferro sólido, né? Então significa que ela se expande, né? De volume, né? É aquele fenômeno que a gente fala da expansão da minha grafita, né? A gente utiliza ele, né, para questão de alimentação, né, também. Então essa expansão, né, ela cria uma pressão interna brutal de dentro para fora, nas paredes e no teto de areia, né? Como se o metal estivesse empurrando o molde, né, para conseguir espaço, né, para crescer, né? Então eu vou ter essa expansão, né? Então eu tenho uma tendência maior desse meu molde trincar e esse meu molde abrir, né? E já o meu aço carbono, né, ele não tem grafita livre, né? Então, durante a solidificação, né, ele não expande, ele sofre uma contração volumétrica, né? Ele encolhe, né? Então, como o aço encolhe, né, assim que ele encosta na areia, ele perde o contato firme com o teto do molde superior, né? Então, sem essa expansão para empurrar as fatias de areia, o esforço metalostático, né, ele cai após o enchimento. Então, o aço carbono a gente vaza com temperaturas maiores, né?
O intervalo de solidificação é curto, né? Então assim que o aço toca na areia do molde, ele perde calor rapidamente, né? Então ele vai criar essa casca sólida ali em frações de segundo, né? Então essa crosta de aço segura o restante do metal líquido lá dentro como se fosse uma garrafa mecânica, aliviando a pressão da areia, né? No ferro fundido nodular, ele é vazado com temperaturas menores, né? Ele permanece no estado pastoso por muito mais tempo, devido aos elementos de liga, como o silício e o próprio carbono, né? Então ele demora, né, para criar uma casca sólida resistente e fica mais exposto à pressão hidrostática, né, pura para longos segundos. Aqui, né, só essa questão de viscosidade, né, e fluidez, né. Então, no ferro fundido cinzento a gente tem uma viscosidade e uma fluidez maior do que no aço, né. O ferro fundido aqui ele tem bastante carbono, né, e o silício, né. Esses elementos, né, eles diminuem drasticamente o ponto de fusão e agem como um lubrificante, né, entre os átomos do metal líquido. Então, isso faz com que o metal, faz que o ferro líquido, né, fique extremamente fino e corra fácil por qualquer canal estreito, né, preenchendo todos os cantos como se fosse água, né. E o aço carbono, um aço carbono, por exemplo, ele tem pouquíssimo carbono, né, geralmente menos que 5, quase nada de silício, né. Esses elementos para afinar o caldo, né, os átomos de ferro líquido se atraem com muito mais força. Então, o metal fica mais grosso, né, menos viscoso, né, e pesado para escorrer, né, como uma analogia como se fosse o mel, né. Então, aqui o ferro fundido é vazado com um superaquecimento muito alto, né? Ele funde a 1150, né? Mas você vaza 250 ou mais, né? Então ele está muito acima do ponto que começa a congelar, né? O que deixa superfluido, né? Então o aço ele funde a 1500, né? E é vazado a 1580. Ó, veja a diferença aqui, ó. Então ele está operando muito mais perto do seu limite de congelamento, né? Que seria o meu início de solidificação, né? Seria a minha linha líquida, né? O que faz com que ele perca, né, a mobilidade rapidamente ao começar a escorrer pelos canais. O aço líquido, né, que ele cria uma tensão superficial muito alta, né, ele tenta se manter unido em formas arredondadas e resiste a entrar em frestas muito apertadas, né, comportamento de fluido viscoso, né. Então, o ferro fundido quebra essa tensão com facilidade, né, penetrando até nos poros de areia se o molde não for bem compactado, né, onde eu tenho as minhas penetrações, né. Isso aí, então.